Esse vídeo lembra o quê? Hein? Lembra? O que é esse vídeo, irmãos? Nada? Que alguma coisa está... Obrigado, meu irmão. Alguma coisa está crescendo, né? Crescimento. Eu não sei o porquê, tenho a menor ideia que os vídeos estão passando sozinhos. Deixa eu ver aqui, irmãos. Um minuto. Os slides estão passando sozinhos. Isso vai me atrapalhar muito. Vamos ver se eu resolvi. Crescimento. E crescer dá muito trabalho. É o que nós estamos falando, desde o começo da vida de Abrão, quando saiu ainda lá de Ur, dos caldeus, e esse tema, fé que cresce, foi lá uma das mensagens sobre aquela fase em que Abraão crescia, num crescimento demorado, longo, muitas vezes bastante doloroso. A questão que agora vamos ver que chegou a vez de Isaac. Agora é a vez de Isaac crescer. O fato é que nós temos visto que crescer é algo penoso, não é simples crescer. Algumas pessoas têm até uma grande dificuldade com crescer. Algumas pessoas querem pular fases, e pular fases é um grande problema nesse processo de crescimento. Aqui nesse texto em particular, se vocês quiserem já abrir Gênesis capítulo 26, nós temos várias semelhanças de Abraão ou de Isaac, com decisões pecaminosas tomadas por Abraão, decisões enganosas. Mas eu quero me deter não exatamente nas semelhanças, mas eu quero me deter naquilo que é relevante para a gente. Pecado a gente conhece. Não sabemos o que é pecar? Não é? Eu quero me deter aqui no que fez Abraão crescer, ou melhor, que fez Isaac crescer. É tão fácil a gente chegar aqui e falar de pecado. Pecado é um problema mesmo, que a gente tem que falar, e eu tenho falado bastante, mas não adianta eu ficar falando de similaridades de pecado. Vamos tentar gastar um pouco mais de tempo na segunda fase aqui da mensagem, com a fase de quando Isaac parou de tomar decisões impulsivas e começou a agir realmente como um homem que cresceu. Saiu da meninice espiritual e começou a tomar decisões mais maduras, que revelavam um homem temente a Deus. E eu acredito que esse é o nosso alvo. Crescer espiritualmente a ponto de tomar decisões que revelam homens e mulheres que amam o Senhor, homens e mulheres tementes a Deus. E nós vamos ver vários momentos aqui dessa narrativa do capítulo 26, mas vamos mais à frente nos deter nos versículos 22 a 25, e quando chegarmos lá, vocês vão identificar o porquê que eu digo que vamos nos deter nos versos 22 a 25. Vamos ler todo o texto, dos versos 1 ao 35. E eu quero fazer como fazemos na EBD. Eu vou ler o primeiro versículo, alguém vai se levantar, vai ler 2 versículos, outro vai ler mais 2, até chegarmos no verso 35. Só peço que façam isso rapidinho, um após o outro, lendo bem alto, a igreja está cheia, para que todos possam ouvir. O ventilador atrapalha o barulho do ventilador, então vamos fazer a leitura de maneira bem alta e forte, para que todos possam acompanhar. Ficando de pé, então, para ler. Verso 1 diz assim, do capítulo 26 de Gênesis: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão.
Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então, disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou aumentando, até que ficou riquíssimo. Possuía todos os bois, servos dos filisteus os invejavam, e escaparam todos os postos, e os servos de Abraão a Isaque se acabaram na sua época, enchendo-se de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante de seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos afirmar um acordo contigo. Não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete. Eles comeram primeiro e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram também. Depois Isaque os despediu e partiu em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar sobre o poço que tinha cavado, e
Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Vamos orar, irmãos? Senhor querido, muito obrigado, ó Pai, por este culto que podemos prestar ao Senhor. Peço que o Senhor esteja aceitando a nossa adoração, ó Pai, e pela Tua bondade e misericórdia nos abençoe com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações, nos ensina, ó Pai, o que o Senhor quer para nossas vidas, nos exorta, nos consola, nos edifica, nos renove, ó Pai, assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado. Desviou meus pensamentos. Irmãos, no início da vida de Abraão, você deve lembrar que houve também um contexto de grande fome quando ele estava na região de Gerar. Isso fez um movimento muito grande, uma sequência de eventos enormes aconteceram na vida de Abraão por causa daquela fome que aconteceu em Gerar, e ele se desloca para o Egito, e todo aquele sistema que nós vimos aqui na série longa de mensagens sobre Abraão começou ali, naquele contexto de fome, também na região de Gerar, e ele se desloca para o Egito. O texto nos diz que dessa mesma forma, uma fome também acontece no início da narrativa da vida de Isaque, como vemos no verso 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque aqui deslocou-se para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaque ele desce para Gerar por causa da fome, e lá encontra então o Abimeleque. Eu já sou obrigado a parar aqui para trazer alguns esclarecimentos. Se você vem acompanhando a sequência de mensagens, você deve estar pensando, pastor, é aquele Abimeleque? É meio inevitável, não é? Mas não, os filisteus também tinham uma dinastia de Abimeleques. Então, Abimeleque é um título que um rei filisteu herdava ao assumir o trono. Então, passaram-se aqui já 90 anos desde aquele evento lá atrás, nos capítulos 20 e 21 de Gênesis. Esse aqui, seguramente, é um filho ou um neto daquele Abimeleque. Então, esse rei aqui não é o mesmo dos dias de Abraão, é um outro Abimeleque. Mas eu acredito que Isaque, quando chega aqui em Gerar, ele já tem planos de se deslocar para o Egito, exatamente como fez seu pai. Lá no começo da sua história, ele já tem planos de fugir dali também, descer, mas isso não estava de acordo com os planos de Deus, dentro das promessas que Deus fez para Abraão, que agora recaíam sobre Isaque, e por isso Deus aparece para Isaque e repete todas as promessas que nós estamos bem familiarizados, que vimos lá em Gênesis capítulo 12 e versículos, repete tudo aquilo dos versos 1 ao 5 para Isaque. Só que o que para nós é familiar, para Isaque foi a primeira vez. É a primeira vez que Isaque tem contato direto com Deus falando sobre essas promessas. Não temos nenhuma indicação anterior de que Deus falou para Isaque das promessas que fez a Abraão. É certo que Abraão já deveria ter dito a Isaque alguma coisa, mas Deus fazendo essa renovação de aliança agora com Isaque é a primeira vez. Nada disso aconteceu até então. O versículo 5 do capítulo 26 diz assim: porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim,
Deus fecha essa aliança que agora está sendo feita com Isaac, uma aliança que está muito ligada à fidelidade. Uma aliança que, para se cumprir, está ligada à obediência. A obediência que, no final da sua vida, Abraão teve. Abraão aprendeu a obediência meio na marra, mas aprendeu. E agora, a renovação dessas alianças, ou dessa aliança com Isaac, dependeria da maneira como Isaac conduziria a sua fidelidade a Deus, sua obediência ao Deus que fez as promessas a Abraão, que agora também era o Deus de Isaac. E o primeiro passo nessa vida de obediência era ficar em Gerar. Era não descer para o Egito. Deus sabia as intenções de Isaac de descer para o Egito. E o fato é que Isaac fez isso. O verso 6 diz: assim Isaac ficou em Gerar. Vemos que ele começou bem nesse processo de ser participante ou herdeiro das promessas de Deus a Abraão, e agora recaem sobre ele. E dos versos 7 ao 11, por mais estranho que possa parecer, nós temos a narrativa do velho pecado de Abraão. Por incrível que pareça. Mais uma vez, temendo pela sua própria vida, acredito que era conhecida a fama dos filisteus com estrangeiros, e, de novo, como tinha mulher bonita naquele tempo, né? Porque parece que Rebeca era tão lindona quanto Sara. E entra meio em pânico Isaac, porque pensa ele, eu vou chegar lá, eles vão ver que ela é minha esposa, em Gerar, vão me matar para ficar com a minha esposa, porque ela é linda de morrer, só que vai morrer sou eu. Né? E entra em pânico e simplesmente sucumbe à tentação de dizer que ela não é sua esposa, é sua irmã, obviamente com medo de perder sua própria vida. Então Abraão e Isaac mentiram. Os dois mentiram na presença de Abimeleque. Abimeleques diferentes, mas Abimeleques. Os dois foram repreendidos severamente pelo rei filisteu. O padrão ético do rei filisteu era muito maior do que o de Abraão e de Isaac, por incrível que pareça. A ética dos Abimeleques era muito boa, por incrível, né, que possa parecer. No verso 11, depois de descobrir o engano, toda essa estratagema de Isaac, né, Abimeleque ordena que nem Isaac nem sua esposa sejam prejudicados. Mais uma vez, um padrão, uma postura, uma conduta diferenciada. Depois de descobrir, de repreender, de chamar a atenção de Isaac e tal, ele ordenou: ninguém toca em ninguém, ninguém mexe em Abraão, em Isaac, ninguém mexe com Rebeca. Mais uma vez, com uma postura muito diferenciada, apesar de ser um rei pagão. O fato é que, passado esse lamentável episódio, Isaac fica em Gerar, e os versos 12 a 14 nos indicam que ele foi muito bem-sucedido. Ele tinha gado, ele tinha servos, ele tinha plantações, ele era próspero em tudo que ele fazia, e os filisteus estavam detestando isso. Os filisteus estavam com raiva, não estavam gostando de Isaac nas suas terras, eles queriam eles enriquecerem na terra e não um estrangeiro enriquecer na terra. Isaac, obviamente, os ameaçava não somente pela sua riqueza, mas também pela associação que eles faziam com Abraão. Vocês lembram como eles temiam o Deus de Abraão? E por isso respeitavam Abraão tremendamente, porque o Deus de Abraão impunha um respeito muito grande e eles tremiam diante de Abraão por causa, então, do Deus que Abraão servia. E a coisa não é diferente. Fora aquele episódio lá de trás, dos 5 reinos lá do reinos do norte, né? E os reinos lá daqui um pouco mais ao centro do Oriente Médio, mais ao sul, os 5 de cima e os 4 de baixo, comandados por Quedorlaomer, né? E depois daquela vitória com 300 homens, ele conseguiu libertar Ló. Isso certamente virou lenda, né? Abraão já era uma lenda urbana da época, né? E
Isso tudo gerou uma identidade muito forte sobre Abraão, e eles temiam demais. Mas o verso 15 demonstra a raiva que eles tinham, e a maneira como eles lidaram com isso foi desse jeito. Assim que eles reagiram à zanga que eles estavam com Isaque. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua terra, enchendo-os de terra. Irmãos, cavar um poço naquela época onde não havia grandes farturas de água, muito pelo contrário, uma região desértica, aquilo ali implicava em você dizer, essa terra é minha. É como se você tivesse um título de propriedade, cava um poço e põe os teus animaizinhos lá e o teu povo para viver com aquela água ali. Se você está declarando que você assumiu, tomou posse daquela região ou daquele terreno. Então, os filisteus, muito rapidamente, aterravam os poços. Jogavam terra nos poços cavados por Abraão, que estavam sendo agora utilizados por Isaque. E o sentimento dos filisteus fica bem claro no verso 16. O verso 16 diz assim, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha a visão que eles tinham de Isaque. Você já é muito grande, forte, rico, filho de Abraão. E aí começamos a perceber que em todo esse processo, depois dessa renovação de aliança, ou dessa transferência da aliança que Deus fez para Isaque, condicionada a uma postura de fidelidade e obediência, começam algumas coisas a acontecer, e uma delas é que Isaque não entra em conflito. Isaque não reivindica direito, em vez de lutar, foi um pouco também de uma administração aqui da situação, administração da crise, mas ele, muito cautelosamente, ele se recusou a ficar na região de conflito, entrar em conflito, vemos isso no verso 17, deve ter pensado, eu tenho muitos animais, eu tenho família grande, eu preciso estar num lugar que tenha água, não vai adiantar eu entrar em guerra com esses caras. Isaque não somente abriu ou reabriu os poços que os filisteus aterraram, os poços do seu pai, como ele também cavou outros poços. Ele não estava a fim de brigar, eles tapavam aqui e ele cavava ali. Ele destapava, né, e cavava outros. Foi uma estratégia, só que através daquela oposição que ele vinha recebendo dos filisteus, a gente vê que nos versos 18 a 21, a gente vê essa forte oposição. Deus soberanamente está levando Isaque para onde Ele quer. Deus está fazendo com que Isaque se movimente na direção que ele precisa ir. Soberanamente, Deus está fazendo Isaque crescer, colocando Isaque na direção correta. Ainda que ele não perceba isso, ele está dependendo muito das circunstâncias, dos eventos que estão acontecendo fora, em volta dele, para se mover naquilo que ele já deveria saber, que ele deveria ficar na terra que Deus ordenou que ele ficasse, mas Deus vai o conduzindo, estabelecendo as decisões de Isaque pelas circunstâncias, pelas oposições, pelos problemas, e Deus vai fazendo a coisa acontecer do jeito que Ele quer. Por muito tempo na vida de Abraão isso aconteceu, né, irmãos? Vocês devem lembrar que nós falávamos no começo, até teve uma imagem num slide, onde eu coloco um adulto com uma criança andando sob os seus pés, estão lembrados? E a ideia que eu passei ali de que Deus agia, o homem de fé não tinha aparecido ainda, o pai da fé estava em total treinamento, porque ele não era pai da fé coisa nenhuma ainda, era Deus agindo, ele só ia, as situações aconteciam e Abraão ia, porque Deus preparava as circunstâncias de forma que Abraão não tinha outra coisa a fazer a não ser ir para onde ele tinha que ir, porque já tinha até recebido a direção de Deus. Não está muito diferente a situação aqui até agora na vida de Isaque. Deus está criando circunstâncias para que Isaque se movimente na direção que ele quer. Podemos, sem dúvida alguma, dizer que Isaque vinha sendo conduzido pela providência de Deus e não ainda por submeter-se conscientemente à vontade de Deus. Deus estava agindo nas circunstâncias para que Isaque andasse naquela direção, mas Isaque, propriamente dito, não estava ainda
conscientemente, deliberadamente fazendo aquilo que ele sabia que Deus já tinha dito, que ele deveria ocupar a terra de Canaã. E ele ainda está procurando poço, água, vendo onde vai ser melhor para o meu rebanho, para a minha família, eu tenho que ficar onde tem água, tal. Ainda está dependendo de circunstâncias. E não de submeter, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? De Deus agir providencialmente ao nosso redor, para que eu acabe indo na direção que Ele quer. Mas não obrigatoriamente eu estou compreendendo isso. Eu não estou espontaneamente, deliberadamente fazendo a vontade que eu já conheço de Deus. Eu estou indo apenas por circunstâncias, que Deus é soberano sobre as nossas circunstâncias, também como era soberano sobre as circunstâncias de Isaac e de Abraão. Ok? Estão percebendo a ideia? Então, finalmente, um poço foi escavado sem oposição nenhuma. Num certo momento, Isaac cava um poço que não há nenhum conflito com filisteus, com ninguém, e ali eles se estabelecem, é o que vemos no verso 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Algo determinante está para acontecer aqui nos versículos 23 a 25, como eu disse lá no começo, onde nós íamos colocar um pouco mais de foco. Algo determinante para a história de Isaac. E eu acho que é algo que tem muito a ver também com a nossa vida. Até aqui, então, a decisão de Isaac sobre onde ele deveria se estabelecer dependia da descoberta de água. Ele está trabalhando, ele está correndo atrás, ele ama Deus, ele quer, enfim, a aliança que Deus fez com ele não nega a existência de Deus, não nega a existência da aliança, mas ele está atrás do lugar para se estabelecer onde tenha água. E, preferencialmente, sem hostilidades, né? Agora, depois de ter cavado aquilo que poderíamos chamar de um poço perfeito, ele vai e se muda. Inexplicavelmente, o texto não diz, ele até agora está tentando se deslocar daqui para lá, para achar água, para ficar com o seu povo, com a sua família, com o seu gado. Ele acha o poço perfeito, não tem oposição nenhuma ali. Inexplicavelmente, o texto no verso 23 diz que ele construiu nesse... Vamos aqui na nossa Bíblia, porque eu não sei porquê, o texto não está aqui. O texto diz assim: dali Isaac foi para Berseba. Inexplicavelmente ele se desloca para Berseba. Eu acredito que uma mudança significativa ocorreu na mente. Aí que me veio aquela palavra metanoia, né, que está até num filme, mas é uma palavra altamente bíblica, né? A questão da mudança de mente. Algo aconteceu na cabeça de Isaac, no pensamento de Isaac. Berseba foi o primeiro lugar onde Abraão esteve com Isaac depois que eles desceram do Monte Moriá, lá no capítulo 22, verso 19. Quando desceu lá do momento onde haveria o sacrifício de Isaac, foi feito de um carneiro, e Abraão desce com Isaac. O primeiro lugar que ele vai é na região de Berseba. Isaac sabia que Deus havia lhe prometido a terra, toda aquela terra, como fez ao seu pai Abraão. Ele sabia disso, já tinha sido dito nos versículos 3 a 5. Até agora ele está andando meio automático, ele está obcecado. Eu tenho que ficar com a minha família onde tiver água. A vontade de Deus não estava tão importante, apesar dele não negar a existência de Deus. Mas ele cria que ele precisava de água. De uma hora para outra, quando ele encontra água, quando ele cava o poço perfeito, ele volta, ele sai e vai para outro lugar que não era exatamente o lugar da provisão, humanamente falando. Irmãos, eu acredito que ele entendeu que em toda aquela situação, toda aquela oposição, que Deus o estava guiando. Eu acredito mesmo que ele percebeu que em toda aquela circunstância difíceis de gente no deserto, tapar o poço, que você tem água, isso não devia ser nada fácil, mas Deus estava guiando ele de volta para a terra prometida, de volta para os lugares onde Abraão tinha tido tão grande comunhão com Deus. Ele começa a entender as coisas espirituais
quando para de olhar as coisas da vida como se tudo dependesse dele. Quando ele decide andar de acordo com a vontade de Deus e não apenas com aquilo que seria até tecnicamente lógico. Eu preciso de água. Mas o que nós precisamos entender, que eu acredito que nesse momento Isaac entendeu, que antes eu preciso de Deus. Eu preciso sim de suprimento para minha casa, para minha família. Mas eu preciso de Deus para tudo que é eterno. E os suprimentos terrenos, eles até podem me suprir agora, mas eles acabam. Aquilo que é eterno não acaba. Eu creio que essas coisas estão começando a encontrar todo o fundamento necessário para dominar a mente, a vontade e o coração de Isaac. Irmãos, muitas vezes é assim conosco também. Muitas vezes. É assustador até, mas muitas vezes. Quantas vezes a gente reclama de coisas que não dão certo, as coisas que não funcionam, e não é para eu soltar fogos quando as coisas não dão certo. É normal que a gente se sinta abatido, em alguns momentos até preocupados, mas falava na classe de doutrina ainda há pouco, é inaceitável para o crente no Senhor Jesus Cristo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, uma vez que a nossa esperança, vamos abrir lá rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim, 1 Coríntios 15, verso 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Isso está na NVI, dessa forma. Agora, na Revista Atualizada, tem uma tradução nessa parte que eu gosto muito. Ficaria assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, não passamos de pobres miseráveis, por mais água que você tenha no poço, por mais bem cavado que esteja seu poço. Se a sua esperança, se tudo que você pretende está apenas no que você enxerga, no que você pode produzir com a sua mão, a Bíblia diz que nós não passamos de miseráveis. Eu creio que Isaac, até brinquei lá na classe de doutrina, que é aquela fase quando o jovem estala para a idade adulta, né? Agora eu sou homem. Que ele estala para perceber coisas, estava na cara dele, mas não enxergava. Já passamos por isso, né? Eu estou passando agora a fase de estalar. De repente você começa a enxergar, puxa, como é que eu não vi isso antes? Acontece depois dos 40. Mas aconteceu isso com Isaac. Puxa vida, eu estou andando por circunstâncias e não por fé. Eu estou andando por poços d'água e não por fazer a vontade do meu Deus, que eu conheço, eu sei qual é. E a prova que a decisão que ele tomou de ficar em Berseba está certa, está no verso 24, acompanha aí. Naquela noite, a noite que ele decidiu deslocar-se para Berseba, independente do superpoço que ele abriu lá em Rehobote. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Deus fala isso onde não tem poço. Deus ia botar água onde tivesse que ter água. Mas Deus estava honrando a obediência. Deus estava como Senhor e Rei, contente, porque finalmente Isaac cresceu. Olha como Isaac, ele organizou as suas decisões, suas atitudes, bem diferentes da situação, até
louvável, não brigou com ninguém na época da grande oposição. Os caras jogavam terra no poço, ele escavava, tirava a terra e abria poço em outro lugar, até achar o super poço onde os caras, a oposição lá, os caras desistiram por não dar para brigar com Isaac. Ele abre outro, ele tapa, ele tira a terra do poço que a gente tapa e abre outro. Então chega, aí não teve oposição nenhuma, ele vai e se desloca e vai para outro lugar, porque ele entendeu que não era por ali, não era dessa forma que ele vai estar na vontade de Deus, e Deus o abençoa quando ele se desloca para o lugar onde não tem poço. E ali se estabelece. Olha como ele organiza o seu pensamento. Olha que interessante, a mudança de mente. Isaac construiu neste lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Irmãos, anteriormente o modo de saber a vontade de Deus para Isaac eram as circunstâncias. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Ou seja, Isaac ficava onde encontrava água suficiente e menos oposição. Ali ele ficava, se estabelecia, mas nesse versículo aqui nós vemos que ele cresceu e mudou. A sequência de eventos agora é completamente invertida da história inicial que vimos de Isaac. Primeiro ele fez o quê? Ele construiu hein, irmãos? Um altar. Aquele chazinho de camomila, que era aquele chá que tinha lá hoje? De quê? Povo, eu já faço os outros dormir facilmente. Aí dá um chá de cidreira para o povo no intervalo. Aí vai ser demais, né? Aí é forçar a natureza, né? Não durma não, gente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que Isaac fez? Construiu um altar. Logo depois ele adora a Deus, irmãos. Ele adora. E depois disso, então, é que ele arma a sua tenda e se estabelece ali com a sua família. E depois disso, cava o poço. Inverteu completamente o seu processo de vida, maneira de lidar com a sua vida espiritual. Em nenhum momento negamos que ele temia Deus, que ele estava de acordo, queria nas promessas de Deus para ele. Não negamos nada disso. Ele estava andando pelas circunstâncias. Ele agora anda como um homem temente ao Senhor. Então o que ele faz? Ele constrói um altar, ele adora o Senhor, ele arma, então, nós vamos ficar aqui, o lugar de adoração do Senhor é o lugar que nós nos estabeleceremos. Agora eu vou cavar o poço d'água. Que mudança, como esse homem cresceu, impressionante. Há uma lição extraordinária aqui para a gente tirar, né? O lugar que o povo de Deus, o lugar para nós estarmos como povo de Deus, sem dúvida alguma, é o lugar da presença de Deus. É o lugar onde as pessoas fazem a vontade de Deus, não apenas o lugar onde as coisas dão certo. Você já percebeu que a gente gosta dessa de botar Deus na parede? Senhor, se der certo, eu vou para lá, eu vou fazer e tal. Exatamente como Isaac não devia fazer, mas vinha fazendo até o estalo. O lugar da presença de Deus, sem dúvida alguma, é onde nós adoramos a Deus e não apenas onde as coisas dão certo. Muitas coisas podem não dar certo na vida da gente, ainda assim a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja. Não está dando certo para mim, na minha perspectiva humana e falha de pensar. Mas Deus está me conduzindo à vontade dEle, no tempo devido. Eu vou ouvir o que Deus disse para Isaac no verso 24. O lugar dessa intimidade com Deus, de adoração e comunhão com Deus, ali é o lugar para nós estarmos, de fato, habitando, vivendo. E não no lugar simplesmente que as coisas me favorecem. É lógico que necessidades materiais são importantes. É lógico, nós temos que comer, temos que pagar nossas contas, botar combustível no carro. É óbvio, isso aí é uma preocupação de todos nós. Mas em relação às coisas eternas, irmãos, elas são ainda secundárias. O fato de eu dizer que são secundárias, não estou dizendo que não são importantes. Mas estou dizendo que as coisas primárias, sem dúvida alguma, são as coisas espirituais e eternas. Tratamos mal demais as coisas eternas, irmãos. Tratamos mal demais.
Nós não somos muito diferentes daqueles miseráveis que o apóstolo Paulo diz que só conseguem enxergar a vida com Cristo nessa perspectiva das coisas de acordo com os meus interesses. Hoje dá, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado, hoje eu isso, hoje eu aquilo. Uma vidinha espiritual medíocre, pobrezinha, miserável, como o apóstolo Paulo diz, porque nosso percentual de comprometimento com as coisas eternas é tão pequeno que eu só me lembro das coisas eternas nas fatalidades da vida. Eu não estou dizendo com isso que você não é uma pessoa que crê em Jesus. Estou dizendo que as suas prioridades estão erradas. É isso que eu estou dizendo, é isso que a Bíblia está dizendo. Veja se não é isso que o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 6, verso 33, texto que foi usado aqui no início do culto. Vamos ler juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essas coisas são todos os cuidados materiais que Deus faz questão que nós sejamos supridos. Deus se preocupa conosco. As proporções não obrigatoriamente são as nossas. O modo da provisão, o que vai ser suprido, talvez não esteja na minha agenda. Mas Deus não tem que submeter a tua agenda. Deus não é a sua ferramenta de manobra. Você é o vaso, o olheiro é Ele. Então submeta-se, creia nisso. Não julgue que você pode tirar Deus desse lugar, porque Ele não sai do lugar dele. Você é que sai da condição de servo obediente. Quando você decide fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Nós que saímos. E desse ponto em diante parece que as coisas assumiram uma tonalidade diferente. Anteriormente, Isaac tinha sido dirigido por circunstâncias e providências de Deus na vida dele, mas agora as prioridades de Isaac foram completamente reorganizadas ou reordenadas. As bênçãos de orientação de Deus são muito mais evidentes, irmãos. Porque quando você faz as coisas na marra e depois diz aleluia porque Deus me deu, é uma coisa. Agora, quando você está onde Deus quer e Deus te dá aquilo que você não teve nem tempo de pedir, isso é diferente. Vai dizer que isso não é mais gostoso. Quando você compra um presente para você no seu aniversário, é tão legal quanto alguém chegar com um presente que você não esperava no dia do seu aniversário? Hein? Pois é. Agora, Isaac aprendeu a receber presente de Deus, parou de se presentear, começou e aprendeu a receber presente. Muito legal, muito bacana essa transição na vida de Isaac. Nos versículos 26 a 31, nós vemos aqui uma visita de Abimeleque, um cidadão, um amigo próximo, talvez, do seu governo, chamado Alzate, e Ficol. Ficol era o comandante dos seus exércitos. Você pode pensar, mas já teve um Ficol lá também no capítulo 20 e 21, pastor, é o mesmo. Não, Ficol também é uma posição, é como se fosse uma dinastia de comandantes de tropas dos filisteus, é um outro Ficol. Senão esse Ficol aqui, a gente devia ter cadeirinha de roda, se fosse ele aqui, gente. Devia estar bem manquinho, né? Ainda mais para comandante de tropas, né? Isaac fica muito incomodado com essa visita, e vamos ler aqui o que diz no verso 27, e diz assim: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Isso aconteceu, né, na narrativa que lemos. Há pouco tempo aqueles mesmos tinham hostilizado fortemente Isaac, o que provocou toda essa... o que provocou toda essa mudança em Isaac, toda essa postura, todo esse rompimento, né, deles agora procurarem Isaac numa perspectiva de fazer paz, de não ter mais guerras, enfim. Eu creio que essa mudança de prioridade de Isaac, elas ficaram muito evidentes para Abimeleque e seus companheiros. E eles temeram. Olha o que diz os versos 28 e 29.
Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Até então, o negócio de cavar poço, abrir poço, não tinha havido nesse momento. Quando ele foi para um lugar que não tinha poço aberto, que não tinha água, e ali Deus o abençoou, olha o testemunho agora dos pagãos. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te faremos, mas sempre te trataremos bem e te despediremos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Agora sabemos. Enquanto ele estava andando pelas circunstâncias, ele vinha sofrendo oposição. Quando ele se deslocou para onde não tinha recursos e Deus proveu, aí ele lembrou do Deus de Abraão. E disse então para ele: agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Irmãos, esse compromisso entre as partes aqui, ele é definitivamente ratificado nos versículos 32 e 33, esse lugar é conhecido até hoje como Berseba, e Berseba literalmente significa o poço do juramento. Muito bacana, muito bacana, muito bacana, como o testemunho da fidelidade, do comprometimento, da obediência impactou aqueles homens. Não apenas a coragem de tirar a terra do poço que estava sendo tapado e continuar abrindo o poço, aquilo era teimosia. E a teimosia não foi reconhecida por Deus. Era até persistência, mas era o homem agindo. Quando Isaac decidiu fazer as coisas do jeito de Deus, até os pagãos tremeram e disseram: agora vemos que Deus te abençoa, que o Senhor te abençoa. E tremeram. E ali ficou conhecido Berseba como o lugar ou o poço do juramento. Irmãos, o que antes era a primeira preocupação de Isaac, que era água, agora, mais maduro, é a última. Olha como uma mente afetada pelo relacionamento com Deus, por temor ao Senhor, é mudada. Quando nos aproximamos de Deus, o Espírito de Deus nos afeta sim. Nos encoraja a esta fé bíblica que nos coloca numa postura dependente e confiante. É claro que a água ainda era essencial para a sobrevivência, como muitas vezes os nossos recursos que temos para viver são essenciais para a gente poder pagar, andar, viver, enfim. Deus vê isso, irmãos. Deus se compadece de nós como se compadeceu de Isaac. Mas Deus não permitiria, de forma alguma, que Isaac ficasse ali, seu servo passasse necessidades de coisas básicas para viver. Deus não permitiria, como não permitiu. E, obviamente, os esforços feitos para cavar um poço novo ali em Berseba foram ricamente abençoados, a água foi encontrada. Mas ele não foi para Berseba por causa da água, ele foi para Berseba por causa de Deus. Essa é a diferença. A gente tem que parar de andar por força e realmente começar a andar por fé. Não loucamente, não aventurescamente, mas andar firmados, convictos, determinados naquilo que nós já aprendemos e conhecemos do Senhor. Se nós batalharmos por sermos fiéis àquilo que temos aprendido do Senhor, irmãos, verso 24, vai ser algo que tem muito a ver conosco. Eu vou repetir aqui. Eu sou Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Eu sou com você. Eu sou com você. E quando as coisas apertam, quando estamos com muitas lutas, fazendo as coisas na marra, a primeira coisa que a gente se sente não é sozinho. Quando a gente faz as coisas do jeito de Deus, a primeira coisa que a gente sente e percebe é que o Senhor é conosco. Como ele disse para Abraão: eu sou com você. Cava o poço, rapaz, cava o poço. Eu creio que realmente o lugar da presença de Deus, o lugar onde nós podemos adorar, servir, também é o lugar da provisão de Deus. Também é o lugar que Deus vai nos prover. É uma ansiedade pecaminosa ficar pulando de galho em galho, achando que, na verdade, é
é incredulidade, né? Ficarmos pulando de galho em galho achando que o poço do outro, a velha história, né, do jardim do outro está mais verde do que o meu. Quem sabe Deus está querendo que a tua terra seque para ficar melhor adubada, para no futuro você poder plantar melhor. Agora precisa que a terra, que o mato seque, que tudo vire adubo, que passarinho vá lá fazer cocô, que gato vá lá fazer cocô, cachorro vá lá fazer cocô. Aí depois você vê aquela terra toda bem mexida, daqui a pouco vai ficar boazinha, para Deus fazer você colher dali o que você precisa. Mas a gente vai passar, talvez, por tempos de seca. Faz parte da vida. Mas isso não quer dizer que não estamos providos pela presença confortadora, consoladora, capacitadora, orientadora do Senhor. Mas não acaba aqui. Nós temos ainda os versos 34 e 35. O fato de nós servirmos a Deus fielmente não nos livra de problemas. O fato de Isaac ter amadurecido e ser um homem agora equilibrado, que dá um testemunho de fé espetacular para os vizinhos pagãos, que reconhecem que o Deus de Isaac é um Deus abençoador, isso não livra Isaac e Rebeca de problemas. Está vindo por aí muito problema. As esposas de Esaú criaram problemas demais para Isaac e Rebeca. Diz assim os versos 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Irmãos, esses versículos nos ajudam aqui a perceber que mesmo quando nós estamos muito bem com Deus, os problemas certamente ainda serão parte da nossa experiência, da nossa vivência. Andar com o Senhor não significa ausência de problema. Significa capacitação para lidar com o que vier. Seja o bom ou o ruim. Está aqui. Vamos ver isso melhor, o drama na vida de Isaac e Rebeca no capítulo 27. Veremos isso em breve. Irmãos, então, finalizando esse capítulo, ele ressalta para a gente os dois modos, ou talvez os dois sistemas de orientação que estão disponíveis para os crentes no Senhor Jesus de todos os tempos. Nós podemos viver obedecendo à vontade de Deus, conhecida por nós, ou podemos viver pela providência de Deus, que misericordiosamente vai nos colocando na sua direção, na direção das coisas que Ele quer, por circunstâncias, por oportunismo, por interesse, mas Deus continua soberano sobre tudo isso, ou simplesmente ou gloriosamente andando, obedecendo à vontade conhecida de Deus. O fato é que quando nós andamos batalhando por sermos fiéis à vontade que conhecemos de Deus, indicados pela palavra de Deus, a gente anda mais próximo de Deus também. A gente sente os braços aconchegantes do Senhor na alegria e na tristeza. Agora, quando a gente anda simplesmente pelas circunstâncias, ainda que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue, o processo geralmente é muito penoso. O processo geralmente é muito duro, cansativo, esgota, sem alegria. Sem aquela coisa prazerosa de você perceber aquela presença apacentadora de Deus. Porque Deus está me levando, porque eu estou teimando de ir para um lado quando eu sabia que era para aquele lá, mas Deus vai fazer eu fazer a voltinha. Eu conheço um povo aí que andou 400 anos quando precisava andar 4 meses, lembra? Vê se não é Deus agindo providencialmente para que eles aprendessem. Demoraram um pouquinho, mas aprenderam nada, né? Pior que não. Nós não precisamos fazer assim, nem viver a vida cristã na marra. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus, Senhor, eu não quero viver a vida cristã na marra. Eu não quero encontrar água para depois dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me obedeceu. Não obedece, depois Deus provê para você o que é necessário. Faça as coisas do jeito de Isaac depois de maduro, depois de crescido. Faça assim. Nós não precisamos ser crentes passivos, que se movem espiritualmente apenas mediante circunstâncias. Nós não precisamos ser esses crentes que vivem a vida espiritual. A vida espiritual é uma série de acidentes. Por que a vida cristã tem que ser um monte de acidentes? Viva a vida cristã da forma prazerosa, andando agarrado à vontade de Deus que você tem conhecido. Decidido a botar a sua fé literalmente em ação, obedecer aquilo que você tenha ouvido e aprendido. Não se preocupa com o que você não sabe, não.
Mas detenha-se naquilo que você já aprendeu e que você diz que crê. Põe isso para funcionar. Você vai ver. Eu não tenho dúvida que Deus, alegremente, e sem tanta dor que a gente passa por tentar fazer as coisas na marra, Deus, no tempo dele, vai abrir os poços necessários para a vida da gente. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, muitíssimo obrigado. Que a gente pode olhar para Isaac, ó Deus, e ver que é um homem como nós, ó Pai, tempos diferentes, épocas totalmente diferentes. Mas um homem, ó Pai, passivo de tomar decisões erradas, ainda que não negasse que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, mas impulsivo, tentando fazer as coisas na marra, e até que fez muitas coisas. Mas quantas aflições esse homem passou até a hora que ele parou e decidiu botar as coisas numa outra ordem. Ele te buscou, ele te adorou, ele ali, no lugar de adoração, se estabeleceu. E depois, então, cavou o poço, e o Senhor deu água para ele. Ó Deus Santo, ajuda-nos a sair daqui renovados, encorajados a uma vida obediente. Uma vida, ó Deus, comprometida com as verdades que nós já cremos, com aquilo que temos aprendido do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, capacita-nos a cumprir aquilo que colocamos diante de Ti em oração. Não deixa, Pai, não permita que sejamos apenas homens e mulheres que falam coisas por alguma circunstância que nos emocione, mas estejamos confessando que cremos no Senhor, estamos dispostos a fazer a Tua vontade e não a nossa, a Te adorar, a Te buscar, nos estabelecer na Tua presença, no local de adoração e crer na Tua provisão, no Teu tempo e na Tua hora. Ajuda-nos. Ser com cada um, ó Pai. O Senhor sabe as lutas, as apreensões, preocupações. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo domine cada mente e cada coração. Que saiamos dispostos aqui, ó Deus, a Te honrar com todo o nosso ser, com todo o nosso vigor, e trabalhar sim, ó Deus, trabalhar para o Senhor, e trabalhar no nosso trabalho, na nossa escola, onde estivermos, mas não antes de botar o Senhor no Teu lugar, ó Pai, de reconhecer o Senhor no Teu lugar em nossa vida, que é o de primeiro. Que não possamos, que não queiramos buscar o Senhor de qualquer outro lugar ou qualquer outra posição que não seja de primeiro lugar em nossa vida. Ajuda-nos nisso. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, as pessoas que nos visitam, que possam sair daqui com essa palavra em suas mentes e reconhecendo o amor de Deus que as trouxe até aqui, por mais que tenham sido convidadas, ó Deus, por alguém, o Senhor que as trouxe aqui. Eu peço que, em nome de Jesus, a Tua palavra fique em seus corações, e se não tomaram ainda uma decisão reconhecendo que são pecadoras e que Cristo morreu pelos nossos pecados, para que tenhamos perdão de pecados e vida eterna, se isso estiver acontecendo agora, eu clamo ao Senhor que o Teu Santo Espírito cele essas pessoas com a Tua salvação. Assim eu Te agradeço. Leva-nos em paz para os nossos lares. Eu Te peço, Pai querido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem assentar. Estarei à porta para cumprimentá-los.